Olá pessoal de casa, hoje o Chequim veio até a Odontosan falar de sorriso perfeito, Jane. É verdade, e vamos tirar todas as dúvidas e também conferir as novidades com o Dr. Júnior. Vamos lá? Vamos nessa. Vem com a gente. Então, gente, estamos agora com o Dr. Júnior. Dr. Júnior, muito obrigada por nos receber. Tudo bem, doutor? Tudo jóia? Tudo jóia, bem, tudo legal. Legal. Mas o pessoal de casa tem muitas dúvidas, hein, doutor? É. E a gente quer saber qual a diferença entre ortodontia e ortopedia. Legal, assim, ó, basicamente falamos em ortodontia, ortopedia eu vou falar primeiro, porque geralmente as criancinhas que estão em fase de crescimento, geralmente elas têm que precisar usar. Certo. São aparelhos que usam externamente, internamente, são aparelhos móveis, que ele vai basicamente mexer na estrutura óssea dos dentes, certo? Ok. E aí, a ortodontia nada mais é do que aparelho fixo, conhecido como bracket, enfim. Cada pessoa dá um nome específico para a pecinha que vai colar no dente, correto? Basicamente isso. Um usa para mexer a parte óssea, outro usa para mexer a estrutura dental. Doutor, e como saber se a pessoa precisa ou não usar aparelho? Legal, Rafa, essa é uma pergunta bem bacana e todas as pessoas que vêm aqui, basicamente a primeira coisa que ela olha para o doutor e pergunta: doutor, eu preciso usar aparelho, não preciso? Preocupação, né? Preocupação, porque assim, hoje todo mundo tá... E é legal isso, das pessoas estar preocupadas com a saúde e enfim. Certo. Mas nós como dentista, a gente vai ver basicamente a mordida, se a oclusão, que seria o fechamento dos dentes, estão na posição correta, se o alinhamento está legal, se a parte respiratória da pessoa está bacana, se ela está dormindo bem em casa, se ela não está dormindo. Olha. Então assim, enfim, não é só a questão da gente esteticamente hoje olhar e você ver os dentes às vezes perfeito e às vezes ela não está conseguindo dormir em casa. Tem várias Legal. problemáticas que se desenvolvem por causa da Exatamente. mordida, enfim, da estrutura, né? Exatamente. Se faz toda uma avaliação. Exatamente. Aqui a pessoa, ela chega aqui na Odontosan, tá? Aqui a gente não precisa estar marcando horário. Nosso atendimento é das 8 ao meio-dia, da 1h30 até as 8 da noite. Então facilita bastante. Bastante. Quem trabalha, mãe que tem filho pequeno, consegue trazer nós aqui e não precisa estar marcando horário. A gente tem 13 profissionais aqui capacitados para estar fazendo esse tipo de procedimento. Vai fazer a primeira avaliação, primeiro contato. A gente vai pedir uma pasta ortodôntica, a gente chama, que lá vai ter foto. Todas as informações do paciente. Exatamente. Cefalometria, que vai medir a questão do osso, a respiração, se está passando ou não está passando o ar, enfim. Todo o diagnóstico que a gente vai tomar é depois que a gente está fazendo essa pasta ortodôntica. Por isso que é muito importante a gente estar fazendo ela, senão a gente não consegue fechar um diagnóstico com o paciente, certo? Ok. Tem idade, doutor, para estar colocando o aparelho ortodôntico? Aí tem uma idade definida para iniciar esse tratamento? Como é que funciona? Legal, assim, falando em idades, hoje assim, a gente gosta de trabalhar com o paciente na parte da que ele está passando para a adolescência. Menina com 12 anos, menino com 13 anos, na área da puberdade, né, que a pessoa... Na formação. Na formação, virando de menino para mulher e de menino para homem. Porque a gente pode conseguir trabalhar, às vezes, ali a ortopedia com as duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Certo. Mexer, às vezes, com um pouquinho de crescimento ósseo e também está mexendo com a parte de dente, correto? E a gente consegue, às vezes, evitar bastante questão de cirurgia, a gente está evitando... Problemas futuros. Porque às vezes a gente sabe que tem pessoas que têm uma discrepância diferente, né? Tem o queixinho muito para frente, certo? Ou o queixinho muito para trás, ou a parte da frente muito saliente. Exatamente, a gente vai trabalhar nessa idade, correto? E aí o tratamento tem um resultado fantástico no final. Doutor, as novidades em relação aos aparelhos ortodônticos, conta pra gente um pouquinho, por favor. A novidade hoje em dia é exatamente que assim, a pessoa hoje é estética, o que está em alta, e o Brasil é bem visto lá fora com a nossa estética, eles gostam disso e o brasileiro se cuida. Assim, hoje a gente tem trabalho com aparelhos estéticos, da cor de dente, certo? Que a pessoa não vê, sabe? Eu tenho um amigo meu que é apresentador de televisão e tal, usa e ninguém sabe às vezes que ele usa. Não notam, né? E quando vê ele, fala, ué, você usa aparelho? Aquele que a gente chama, ele parece transparente, não é? Exatamente. Algo, né? Ele é um de porcelana e assim, enfim. E hoje em dia tem dois tipos de aparelho no mercado. Hoje um que está basicamente que é o futuro da ortodontia, tá? Que ele não usa borrachinha, entendeu? Ele só com os clips, entendeu? Que são chamados autoligados. Olha correto? aí. Os autoligados, ele veio no mercado justamente porque ali é tempo, ele diminui a metade do tempo do tratamento do convencional, certo? Porque as borrachinhas ficam bonitas, às vezes o adolescente adora. Eu gostava de usar. A molecada gosta, né? Gostava
de usar colorido, um de cada cor, na Copa do Mundo verde e amarelo, né? Estamos aí já, né? Então, assim, as ondas a gente gosta bastante, mas a gente chega num público mais, né, que precisa se comunicar e tal. E aí a gente elimina a borrachinha e também elimina também a metade do tratamento dele. Se ele ia fazer o tratamento em 3 anos, hoje ele vai fazer 1 ano e meio. Tá? Olha aí. Reduz consideravelmente. Né? Então, assim, é um negócio que veio para ficar. Porque hoje a gente sabe, a nossa vida está muito tumultuada. Né? E às vezes a gente consegue fazer a manutenção em cada 3 meses. Então, a pessoa que tem dificuldade assim, de vir ao dentista, empresário, pessoas bem atarefadas, dona de casa que tem filhos para cuidar, Verdade. enfim, alia, tranquilo, mas infelizmente as lindas borrachinhas daí elas são eliminadas. Olha só, mas o pessoal pode também conferir essas das borrachinhas, né? Não, é tranquilo, é assim, borrachinha nunca vai sair de moda. A viu? meninada aí, os meninos, as meninas, os adolescentes que gostam de curtir o colorido, pode vir também para o Dr. Sam e colocar todas as borrachinhas também sem problema, Sem né? problema. E a gente tem uma variedade de cor assim que é incrível. Olha Borrachinha só. que brilha à noite. Ó. Enfim, Olha aí, molecada, viu? Fica a dica, hein? Tem várias, as borrachinhas assim, a criatividade é incrível. Mas, doutora, agora uma pergunta que nós não foi programada, tá, gente? É sempre bom lembrar que aparelho, ou seja, muita gurizada vê como muitas vezes moda e tal, modismo e tal, nada disso, né? Acima de tudo é papo sério mesmo. Não, é sério, porque assim, ó, justamente aquilo que eu estava conversando de começo, pede sua documentação, a gente vai ver se aquela pessoa realmente precisa ou não precisa. Tem a necessidade. Tem a necessidade. De usar, não vai estar colocando, porque assim, é uma coisa muito séria, entendeu? Vai mexer com toda assim, parte de estética, parte de fonética, a pessoa pode falar. Então a gente está conversando aqui, mas a gente Não vai, é assim, apenas um acessório, não é né, doutor? apenas, exatamente, é um negócio levado a sério, entende? Porque se a pessoa não vem também fazer manutenções corretamente, pode trazer uns danos. E hoje em dia, a gente até alertar, eu vi outro dia na internet e o pessoal tá vendo muito isso, e as pessoas estão fazendo manutenções em casa, colocando umas borrachinhas diferentes, umas coisas diferentes que não deveria colocar e vai trazer um dano tão grande depois, irreversível para essa pessoa. Então assim, você que está em casa e está fazendo esse tipo de coisa, vê, cara, chama atenção, porque assim, ó, vai chegar um momento para nós que depois a gente não vai conseguir revertendo esse quadro para você. E assim, ó, aqui em Chapecó eu não vi ainda, mas nos grandes centros por aí, outro dia eu estava fora e eu vi uma pessoa já usando, um vendedor e tal, Olha aí. um borrachinha colorida para tudo que era lado, não sabia, sim, aquilo vai dar Algo que não convém mesmo. Exatamente. Na verdade, o pessoal tem que vir e procurar um profissional, né? Por quê? Porque aqui na Dr. Sam você vai ter esses profissionais com certeza e para alinhar o seu sorriso, sem dúvida nenhuma, colorido ou transparente, não é, doutor? Exatamente. Do jeito que a pessoa hoje em dia necessita, a gente tem aqui, enfim, o que o grande centro tem, Chapecó tem, O Dr. excelência. Sam tem e oferece os melhores profissionais. Exatamente. Só falando ainda, a gente tem um profissional, o Dr. Mauro, tá? Ele está há 35 anos só mexendo com parte de aparelho. Depois tem o Dr. Fabrício, que já faz um tempo que está com a gente aqui, já fazem 3 anos que ele está com nós, a doutora Luciana, então enfim. Uma tradição uma já. tradição. Eu sou ortodontista também e sou o responsável técnico, estou cobrando, assim, enfim, direto os resultados deles, os resultados nossos. Estamos terminando, faz 4 anos que a Dr. Sam está aqui, estamos finalizando bastante casos, os casos assim, fantásticos, sabe? Que bom. Que dá bastante orgulho pra gente. Trabalho a gente sério vai acima de mostrar aí pro pessoal do check-in. Venha fazer o seu check-in aqui na Odonto Sam. Venha fazer o seu check-in. Não deixe de vir procurar profissionais, hein? Venha fazer. Aqui você encontra gente da melhor qualidade, profissionais da melhor qualidade, tá bom? Odonto Sam, gente. É isso aí. Muito obrigada, Eu que doutor agradeço. Júnior. Doutor, obrigado, Eu que tá? agradeço. Sucesso sempre. Obrigado.